Então, beleza, turma, vamos lá. Seguindo. Quero falar hoje com vocês de duas outras mônadas. Vamos falar aqui da primeira, tá? Uma é a mônada leitora, ou reader, e a outra é a mônada escritora. O pessoal se chama de writer, né? Normalmente a gente não traduz muitos esses nomes, mas eu acho que é bem engraçado se traduzir eles. Vamos lá então, para falar do reader primeiro, tá? Deixa eu mostrar para vocês sei lá, uma pequena aplicação que eu fiz aqui para tentar exemplificar o que está acontecendo. Não sei dizer se foi o melhor exemplo, não, porque acabou ficando muito pequeno para deixar claro assim a real utilidade da coisa, tá? De diminuir um pouco a complexidade. Como a complexidade aqui ainda estava pequena, não ficou tão visível, mas acho que vai dar para entender o que é o problema e o que essa mônada está tentando resolver, tá? Vamos lá. Vamos imaginar aqui que eu quero fazer uma aplicação que faz o seguinte. Deixa eu, inclusive, abrir um outro terminal aqui e mostrar para vocês a parada rodando. Pra vocês verem o que é que eu quero, onde eu quero chegar. E aí eu vou mostrar page. Opa, fiz demais. Page, acho que é isso que eu preciso fazer. Então o que eu... Other window. Rapidinho, deixa eu só abrir o setup aqui do stack, que eu esqueci dele. Isso aqui tá bom já. Stack build. Deixa eu só ver se eu não tô errando alguma coisa aqui. Antes de começar, né? Beleza. Então, olha só. Escrevi um programa bem simples aqui. E aí, aquela coisa de bem simples pode ficar bastante complicado, tá? Só depende de vocês irem adicionando features. Deixa eu só desligar o microfone aqui. Opa, beleza. Só depende de vocês irem aumentando a complexidade. Mas imagina que eu tenho um programa bem simples, onde eu vou solicitar alguns dados aqui de uma pessoa e eu quero renderizar uma página HTML com base nesses dados, tá? Eu vou pegar esses dados a partir do terminal aqui, mas nada impediria de você abrir sei lá, ir numa API, abrir uma chamada numa API, receber um JSON, passar o JSON e usar esse JSON como dados para você então renderizar uma página, tá? Deixa eu executar aqui. Exec writer. Não é isso aqui, é 04 reader, tá? Então ele vai perguntar aqui meu nome. Vou botar meu nome. Vai perguntar meu e-mail. E aí ele, em tese, renderizou uma página web, que eu acho que se eu abrir aqui, vocês estão vendo só o Emacs, né? Vocês não estão vendo... Confirma aqui pra mim, acho que vocês não estão vendo o meu browser, né? Pera aí, deixa eu trocar aqui. Change Windows. Melhor ainda. Mozilla Firefox, Go Live. Pronto. Se eu abrir aqui... onde é que tá... Onde que eu botei isso aqui? 6... 2023 2, Haskell, tá nessa página 04 aqui. Ele criou um HTML para mim, que é esse page.html, vou mostrar para vocês como é que ele é criado, tá? E aí ele usou os dados que eu coloquei lá, tá? No caso lá, eu botei meu nome Edil, no caso, botei meu nome josé.edil, @gmail, sem o .com, inclusive, tá? Acabei de achar um typo ali, que é bom que a gente já corrige na hora que a gente estiver vendo o código. Tudo bem? E não só isso, que eu quero mostrar aqui, é que tem essa página aqui, ela tem uma certa complexidade aqui, porque ela tem vários divs internos lá e várias divisões internas, tá? Então, por exemplo, aquele item 1, 2, 3 que eu coloquei ali é como se fosse um menuzinho, alguma coisa que você coloca ali e estiliza depois com CSS. Tem uma outra divisória do lado de cá, tá?
essa div aqui onde está o conteúdo tem uma parte que, teoricamente, seria, tipo, sei lá, um lado esquerdo, um lado direito da página. Que eu não escrevi um CSS aqui. E dentro do lado direito, tá? Tem ainda lá como se fosse uma coisa que poderia ser um widget, alguma coisa assim, pra você poder encontrar ele com JavaScript. Então, fui botando classes aqui ainda, tá? Eu quero que o programa seja capaz de ir fazendo isso. Ele criou para mim tags de parágrafo e ele conseguiu separar parágrafos diferentes também com a tagzinha de quebra de linha, tá? Então, eu quero que ele consiga gerar todas essas tags aqui. Vocês vão ver que a ideia básica de gerar outras tags de HTML é só ir criando mais funções, mais ou menos na mesma linha das que eu vou mostrar ali para vocês. Go live. Beleza. Do ponto de vista aqui do top level do programa, tá? O Amen. Bem simples, tá? Bota alguma coisa na tela, pego a linha de comando, pego alguma coisa na tela, pego a linha de comando, tô gravando as strings que estão entrando nesses nomes aqui, name e e-mail. E basicamente o programa roda em cima dessa função aqui, page, tá? Que recebe uma estrutura user, que é o que está do lado direito aqui. Ai, caramba. É o que está do lado direito aqui, que recebe duas strings ali, coloca duas strings ali dentro, tá? A gente vai ver a estrutura interna dela. E salva isso, ela vai produzir uma string, que é o HTML, né, o texto mesmo do HTML, e ele escreve isso nesse arquivo, tá? É bem simples. Então, toda a mágica acontece nessa função page. E o que essa função page vamos chegar lá nela, tá? Então, para estruturar aqui, o que eu fiz? Primeiro, eu fui criando algumas funções um pouco mais simples. Aliás, antes até disso, tá? Eu, pessoalmente, gosto de, mesmo quando eu uso o mesmo tipo para representar coisas diferentes, eu gosto de dar nomes diferentes para coisas diferentes. Tá? Eu acho que isso ajuda a ter uma boa semântica no código que você está produzindo. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu estou representando tudo com strings, tá? Strings normais do Haskell. No próximo exemplo, eu vou mostrar para vocês como é que eu uso algum tipo diferente de strings, que é muito tranquilo. Criei uma coisa aqui para representar o HTML e não só o HTML, como partes do HTML que eu vou construindo lá ao longo do caminho do programa, tá? Criei uma coisa aqui para representar a tag do HTML, tipo o div dentro da tagzinha do HTML, o P, o BR, tá? Para eu poder representar isso daqui. Criei um outro sinônimo aqui para eu conseguir representar classes lá dos divs e das tags, tá? Para eu poder colocar classes lá nas tags do HTML. Aquela estrutura usa uma estrutura bem simples, ela recebe duas strings ali, guarda duas informações ali dentro, mas podia ser uma coisa bem mais complicada, podia ser um JSON com muitos campos e arrays e aquela coisa arada toda, tá? Aqui eu estou tentando deixar a coisa simples. E eu estou fazendo besteira. E aí comecei a fazer algumas funções, tá? A primeira delas, que é começa a ser um pouco mais interessante, é essa função tag, tá? O que ela faz? Ela produz para mim um HTML. E o HTML é uma string, então eu quero que ele renderize para mim um pedaço de HTML, tá? E aí o HTML é aquela coisa, né? Abre esse parêntese triangular aqui. Eu estou passando para ele a tag que eu quero que ele use. Ele fecha a tag aqui. Lá dentro é para ele colocar tudo o que tiver dentro dessa tag lá dentro da tag, tá? E aí eu fecho a tag com o marcador parêntese triangular barra o nome da tag de novo e aí fecha parênteses, beleza? Então eu criei essa tag aqui que eu falo para ele qual a tag que eu quero que ele use e uma lista de outros pedaços de HTML que eu quero que ele coloque dentro dessa tag, tá? Essa função tag class faz a mesma coisa, só que ele adiciona a classe que eu passo para ele na hora que ele estiver construindo a tag, tá? Só isso. Essa função combine, que vai pegar vários pedacinhos de HTML, que vai pegar aquela lista de HTML ali e produzir um HTML só, tá? É simplesmente uma função que pega e concatena
as strings que eu for passando para ele. Tá? Uma lista de HTMLs, uma lista de strings. Ele vai simplesmente concatenar. No caso aqui, concatenar ele vai pegar duas strings, tá? E no meio delas ali para juntar, ele vai botar uma string vazia. Tá? É isso que tá colocando aqui. Mas se eu quisesse colocar um espaço, vírgula, qualquer coisa aqui, eu passaria dentro dessa string. Tá? Ela já vem pronta lá na biblioteca padrão. E aí, usando essas duas funções aí, essas funções, eu estou definindo algumas estruturas que têm cara de HTML, né? Então, por exemplo, o div, para mim, o que eu quero que ele faça é crie uma tag div lá no meu HTML e coloque coisas dentro. O H1, mesma coisa, eu quero que ele crie a tag H1 e coloque alguma coisa lá dentro. O P, mesma coisa, eu quero que ele crie a tag P e coloque coisas dentro dela. Tudo bem? O BR, eu passo para ele uma lista de coisas e ele vai separando essas coisas com a tag BR, que é o break line, tá? Criei uma tag de corpo aqui para ser o top level do meu HTML, tá? Então, essas aqui são as funções básicas que eu vou usar para construir os pedaços de HTML. E aí, o que eu fiz? Agora eu quero ir e construir a página a partir de uma certa representação de funções que representam coisas no meu HTML, tá? Então, vamos lá. O que vai ser uma página para mim? A página começa no body, né? Eu quero que ele crie para mim o corpo do HTML e lá dentro eu passo uma lista de coisas que eu quero que ele coloque lá dentro. Lá dentro eu quero que ele coloque esse top, tá? Que vai ser um outro pedaço do HTML. Vai ser um div no caso, tá? E aí repare que eu tô passando um argumento user e eu tô usando ele para simplesmente chamar esse user aqui. Eu não tô usando a informação hora nenhuma desse user, tá? E por que tá acontecendo isso? Porque em algum momento eu vou precisar acessar uma informação que está dentro dessa estrutura user. Tá? Então, toda hora que eu olho e falo assim, nossa, eu preciso usar uma certa informação, eu preciso receber o argumento daquela informação. Tá? Só que qual que é o problema? E aí começa a ficar claro aqui o problema. Na hora que eu for chamar o programa, tá? Vocês estão vendo aqui do lado direito, eu simplesmente quero falar para ele, page, para ele criar a página para mim a partir desses dados. Eu só quero ver aquela função page ali, tá? Ora, se eu não passar esse dado user aqui para ela, eu não tenho como ficar passando esse user para frente para as outras funções que vão sendo chamadas aqui dentro no caminho onde eu vou passando bora. Eu não consigo acessar essas informações hora nenhuma, tá? Então, o que eu estou fazendo é simplesmente pegar uma informação, passar para frente. Pegar uma informação, passar para frente. Repara que aqui nesse nível aqui, o top que o body está usando, eu vou chamar a função aqui topNav, que vai criar uma daquelas divisões lá da página. E eu estou chamando uma outra função aqui, content, que vai criar um outro div, tá aqui embaixo, tá? Que precisa dessa informação. Que também precisa dessa informação, tá? O topNav cria esse pedacinho de HTML aqui, simplesmente uma listinha de itens ali. O content cria uma divisão e esse aqui é a primeira função que usou uma determinada informação, porque ele vai criar um título aqui para mim. Ele vai pegar meu nome a partir da estrutura que eu estou passando para ele, onde está a configuração da coisa, onde aparece de fato meu nome. E vai colocar mais outras coisas lá dentro. Tem um outro div aqui que é o left, que tem um artigo, entre aspas, lá dentro, tá? E reparem que eles também não usam a informação, tá? O right, que é um outro pedaço da página, lá é um div que lá dentro tem um widget, e esse widget usa, de fato, a informação, que ele vai usar o meu nome aqui e usar o meu e-mail. E eu percebi que tem um errinho lá, que é o espaço aqui, que estava faltando, certo? Então, essa é a ideia básica. E aí, quando eu chamo page, o que está acontecendo? Ele vai executar esse top level aqui, essa função top level. E aí, percebam, tá? O body nada mais é do que cria tag body, bota coisas lá dentro dessa tag. Que coisas? Coisas que foram criadas por essa outra função aqui, top user.
tá? E aí cada uma dessas funções aqui acaba representando um pedaço do teu HTML, tá? Não sei dizer se é exatamente... Eu nunca vi nenhum framework que funciona exatamente assim, tá? O que eu já vi é o pessoal fazendo um tipo mais complexo que representa as tags diferentes, tá? No nível dos tipos. Mas não me parece uma ideia muito absurda fazer funções que representam os pedaços da página e eu simplesmente vou construindo a página a partir dessas funções. Eu não conheço o React, como é que é? Eu realmente não faço muita ideia de como é que ele funciona. Ele funciona com base em funções, assim? Hum. Mas, tipo assim, por exemplo, se eu quero botar um botão lá na página, tem uma função que representa um botão? Você chama função mesmo? Botão, por exemplo, sei lá, alguma coisa. Uhum, uhum. Tá. Eu pensei em alguma coisa parecida com isso aqui, tá? E aí isso renderiza. Qual que é o problema que está acontecendo aqui? Tá? Vocês viram que funciona, isso aqui, não, assim, completamente tranquilo. O que é o problema, entre aspas, que está acontecendo aqui, que é o que a gente quer deixar a coisa um pouco mais... A gente quer automatizar uma questão que está acontecendo aqui, tá? Que tem várias dessas funções aqui, e aí reparem o padrão, tá? Que elas precisam receber uma certa estrutura. Ela tem uma entrada, por exemplo, o page aqui, ela tem uma entrada de dados, mas essa função, nesse nível, ela não usa esses dados. Eu só estou recebendo esses dados aqui para poder, entre aspas, passar para frente, para um próximo pedaço do programa, para deixar disponível para um outro pedaço do programa. Tá? Mesma coisa aqui nessa função top. Ela recebe uma certa informação que ela mesmo não usa. Ela não, em nenhum momento ela lê o nome e o e-mail que está lá dentro dessa estrutura user, tá? Mas por que ela precisa receber esse dado aqui? Para poder passar para frente e deixar disponível para uma outra função, tá? E aí, reparem que tá acontecendo um trabalho aqui o tempo todo. Eu recebo uma informação, passo a informação para frente. A mesma informação, eu só copio, ela chega na entrada e eu preciso conseguir disponibilizar ela para uma outra função, tá? Esse padrão aqui é uma certa ideia de que eu tenho como se fosse uma variável global acontecendo, tá? Eu tenho um conjunto de informações que, em princípio, são só de leitura. Tá? Reparem que todas as minhas funções, ou elas fazem receber o dado e passar para frente, para uma próxima, ou de fato elas leem o dado e passam para frente. Elas precisam acessar o dado, mas é um dado somente de leitura, tá? A ideia é que essa estrutura nunca é modificada, os dados que estão ali dentro nunca são modificados, tá? Que é uma ideia de um environment, né? Eu tenho uma certa estrutura com os dados ali dentro, isso precisa ficar de alguma forma disponível para todos os níveis do meu programa, tá? Mas eu não tenho essa noção de uma variável global, que é o que a gente faria, sei lá, num Java da vida, você faria um singleton lá, faz uma classe, deixa ela estática, deixa ela global e disponível para todo mundo. Tá todo mundo vendo o que tem naqueles dados ali, mas ninguém consegue mexer nela. Tá? Basicamente é isso que você faz. Né? Aqui, a gente não tem essa noção. Aqui, cada uma dessas funções são funções puras. Elas só conseguem ver os dados que elas recebem explicitamente. Tá? Pelo menos em princípio. Né? Então, para eu poder acessar os dados do user aqui, eu preciso receber o user como um argumento. Tá? E aí o que acontece é que acaba contaminando, de alguma forma, outras funções que não precisam desse dado, mas elas precisam rotear esse dado de um lado para o outro. Tá? E aí, para resolver esse problema, para separar esse problema de ficar recebendo um dado e passando para frente, recebendo um dado e passando para frente, é para isso que serve a mônada do reader. Tá? E aí vamos ver como é que ela funciona, então. Reparem que o padrão já está aqui, tá? Todas essas funções, ou quase todas, são funções de user, que é a estrutura onde tem os meus dados que eu quero ficar lendo, para um dado mesmo, tá? Então, vou chamar aqui uma
por exemplo, essa função aqui, o edit, eu posso pensar que ela é uma função de um environment, uma coisa que tem os meus dados, para os dados, um azinho qualquer que eu queira produzir, nesse caso aqui HTML. A mesma coisa aqui, tá? A mesma coisa aqui, user HTML, tá? Recebe o environment e produz um dado, tá? Elas podiam receber mais argumentos, ela podia receber o user, eu até podia ter escrito aqui, né? Receber o user, recebe, sei lá, o número de vezes que aquele content tem que aparecer, às vezes tem que repetir alguma coisa, e produz dados. Enfim, pode ter vários argumentos, tá? Mas, em princípio, é uma função de environment para qualquer coisa, tá? Opa, então vou capturar essa ideia. Vou capturar essa ideia. Vou capturar essa ideia numa certa estrutura. Cadê ela aqui? Tá aqui. Numa certa estrutura. Então, vou criar uma estrutura aqui que chama reader, tá? O que tem lá dentro dela? Simplesmente uma função do meu environment para um dado. Vou abstrair aquele padrão. Estou recebendo a informação que é só de leitura e eu produzo uma informação útil com ela, no meu caso ali de cima, um HTML. Então, vou abstrair esse padrão, tá? Repare que eu preciso parametrizar o meu tipo com esse env. Eu quero falar assim, cara, usuário, você pode usar a estrutura que você quiser para botar os dados aí dentro, para modelar os dados, tá? E os dados que você está produzindo também são dados, em princípio, arbitrários, tá? Se isso aqui é uma mônada, eu preciso fazer o functor, o aplicativo, e para depois fazer a mônada, tá? O functor é bem tranquilo, tá? O functor precisa implementar o fmap. O fmap recebe uma função de azinho para bzinho, recebe um dado. Aqui eu tô usando o nome REA para pensar assim, é o reader environment azinho, tá? Para eu poder me lembrar do tipo, só lendo o nome do dado, tá? Mas isso aqui é um dado concreto aqui. A saída tem que ser um reader environment, que é o que está escrito aqui em cima, um reader environment de bzinho. E a ideia é que eu consiga pegar o dado que está lá dentro do reader e alterar ele com essa função f. Então, o que eu fiz aqui? Bem tranquilo. Construí um reader. Dentro dele é uma função de environment. Então, criei uma função com um lambda, tá? Uma função anônima. E o que é o dado que ela tem que produzir? É aplicar a função f no resultado de executar o efeito do primeiro do dado que está dentro do reader. Tudo bem? Para pegar o dado que está dentro do reader, eu preciso usar aquela função ali, runReader, que é o nome do campo que está lá dentro, que extrai para mim a função que está dentro do reader. Eu passei para ele aqui qual é o reader e eu passei para ele o environment. E aí ele aplicou a coisa, o resultado disso é um azinho. O resultado desse runReader. Aí eu pego esse azinho, aplico a f, vai produzir um bzinho, estou envelopando isso dentro de um novo reader. Tá? Isso vai me produzir um reader de bzinho. Simplesmente ir dentro da estrutura e aplicar um dado. Só que repare, tá? Essa estrutura não é uma... É outro exemplo de uma estrutura que não é uma caixa, né? Que você bota dados dentro. É um contexto. Lá dentro tem uma função. Para você ter acesso ao azinho da função, você precisa executar a função, tá? Essa função aqui, ó, de env para azinho. Por isso que eu executei a função para poder produzir o azinho. E aí eu usei esse azinho como argumento dessa função f. O aplicativo é na mesma linha, tá? O aplicativo é na mesma linha. Só que agora eu tenho uma função dentro do reader e o dado dentro do reader, tá? E aí a ideia é que eu vou pegar e fazer executar o primeiro reader aqui no caso para pegar a função f, vou executar o segundo reader para poder produzir o dado azinho, fa me produz um bzinho, e aí eu vou pegar esse bzinho e colocar dentro um novo reader. É isso que está acontecendo no aplicativo, tá? Eu executo os dois efeitos, e aí repare, tá? O efeito é de ler um dado, ler o do environment aí,
tá? Receber o env. Esse é o efeito do reader. Disponibilizar essa informação para a computação, tá? O pior é bem tranquilo. O pior é pegar uma função que recebe um environment e produz um azinho, no meu caso aqui, tá? Simplesmente. Então eu não preciso ler, eu não preciso usar o environment para nada. Eu só falo assim, recebe um environment, recebe um qualquer coisa, inclusive um environment, e produz um azinho. Uma função de env para azinho. E a mônada? A mônada vai receber um reader do lado de cá, que tem um dado azinho. E aí, para usar esse dado azinho, eu preciso executar o reader. Preciso passar um argumento para ele, para poder produzir um azinho. Produzido o azinho, eu vou rodar f de azinho. E aí, essa função aqui, lembrando, ela é uma função de azinho para m de bzinho. No caso aqui, o m é o reader. Tá? Então, eu tenho um azinho, eu rodo a função. Rodo a função. Só que aí eu produzi um reader de bzinho. Tá? Só que eu estou criando um reader novo. Então, se eu só deixasse assim, f de azinho aqui dentro, tá? Eu ia estar criando um reader de bzinho. Aí, o que eu faço então? Tá bom, executa o reader de dentro. Executa o reader de dentro, extrai o bzinho dele e encapsula num novo reader, que vai ser esse externo aqui. Beleza? Talvez tenha alguma forma um pouco mais elegante de escrever isso aqui, mas acho que assim tá relativamente fácil de compreender o que tem que acontecer. Tá? E aí, repare, gostaria que vocês reparassem. Essa aqui vai ser a interface. Agora eu consigo... O que a mônada me permite fazer? A mônada do reader. Tá? Me permite pegar uma função qualquer, que recebe um environment, tá? E a partir desse environment produz um dado, e eu consigo pegar esse dado e passar para uma outra função que também recebe esse dado. Então, o que está acontecendo aqui na real, tá? Eu estou pegando esse environment e estou passando para frente de uma função para outra. É o que está acontecendo aqui, ó. Eu passo o environment para a primeira função e eu passo o environment para o resultado da f de a, para ficar disponível para ele, tá? É como se eu estivesse pegando e fazendo aquele efeito. Tem uma função que recebeu o environment e ela consegue passar para frente esse environment, sem eu precisar ficar toda hora escrevendo explicitamente o que estava acontecendo ali atrás, tá? Repara, ela só faz o efeito de passar o environment para frente. O que a mônada não faz nesse caso aqui, e é bem interessante, antes de começar a se perguntar o que as mônadas não fazem, tá? O que a interface da mônada não faz. A interface da mônada aqui não me dá nada, não me dá nenhum mecanismo para eu conseguir ler o environment, para eu de fato conseguir acessar os dados. A mônada só está se preocupando em rotear o dado que chegou na entrada e passa para frente. Tá? Mas ela, nesse processo, não me permite ler os dados. É quase como se eu não tivesse acesso aos dados. Tá? Opa! Na hora que eu estiver no contexto da mônada, várias vezes eu vou querer ler os dados, de fato. Tá? Por exemplo, aqui atrás, ó, eu preciso ter acesso a esse user. Ter acesso a esse user. Como é que eu faço aqui, então? Tá? Eu criei uma função, que historicamente o pessoal chama de ask, tá? Que o que ela vai fazer? Ela vai pegar o environment, que está sendo transportado aí pelo pipeline da mônada, tá? Sem eu me preocupar, mas vai disponibilizar no campo dos dados. Ele vai fazer uma cópia do environment para mim no campo dos dados. E aí aquilo vai ficar acessível para mim. Aquilo eu consigo fazer um bind lá do notation, falar assim, ask, setinha para a esquerda, dá um nome para aquilo. Aí aquilo me permite ler as coisas que estão dentro do environment. Tudo bem? Essa função ask é quase como se fosse um... Eu gosto de pensar aqui nessa mônada do reader, tá? Como se fosse um encanamento que vai... Tem um pipeline aqui de funções que eu quero ir executando. Tá? Vocês vão ver como é que ela fica aqui. É como se eu tivesse construído um encanamento que vai junto desse pipeline, tá? Onde o environment vai circulando por esse encanamento. Tá? E aí eu tenho essa função ask, que é como se fosse um joelhinho, que na hora que eu peço para ler o environment, ele faz uma bifurcaçãozinha assim, para o environment continuar andando, mas ele faz uma cópia e deixa o environment entrar naquele ponto do pipeline. Tá? Eu gosto de pensar que é isso que está acontecendo. Beleza? Vamos reescrever então a parada?
usando esse mecanismo, tá? Vamos por partes, um pedacinho por pedacinho. Então vamos reescrever essa função page aqui. Vou fazer uma versão que é o page linha. E aí, em vez de ser uma função de user para HTML, vai ser um reader de user e HTML. É isso que vai virar essa coisa, tá? Repare que não recebe mais nenhum argumento. É simplesmente um valor, esse page linha agora, tá? Então, não vou mais receber esse argumento que é aquela coisa global ali. Isso aí vai ficar tudo escondido. Como é mônada, eu posso vir fazer do aqui dentro. Tá? Não sei nem dizer se é a coisa mais elegante, mas eu vou abrir o do notation aqui, pensando assim, beleza, eu estou dentro do contexto do reader, beleza? Aí aqui eu só faço uma ação, que é chamar o body, passar para ele o que tem que ter lá dentro do body. No caso aqui, então, eu vou fazer um return. E esse user eu não vou mais passar informação nenhuma. Como é do e só tem uma coisa lá dentro, não preciso deixar um pouco mais limpo assim, beleza? Ele está reclamando aqui porque aquele top ali, por enquanto ele não sabe o que fazer, tá? Mas ele já vai saber o que fazer. Vamos lá. Vamos escrever um top linha, inclusive isso aqui vai ser esse novo, top linha. Isso aqui também vai ser um... eu acho que tem uma besteirinha acontecendo ali, mas vamos fazer. Reader, user, HTML. Não recebe mais argumento. Eu preciso fazer um return. Lá dentro eu estou colocando... Lá dentro eu estou... Deixa eu deixar na mesma linha aqui, acho que vai ficar melhor. Estou pegando e fazendo o div, passando qual que é a tag... Aliás, a tag... Qual a classe que eu quero que ele coloque nesse div. A classe top. E aí estou passando uma lista de coisas que eu quero que ele coloque lá dentro. Lá dentro tem que ser top nav linha e o content linha, que eu não vou mais passar argumento nenhum para essa coisa. Então, vamos aqui. Esse cara vai ser o top nav linha. Isso aqui vai virar reader user. Esse cara vai rolar um return. Cria para mim um div com essa tag. Lá dentro eu quero que você coloque essas coisas. Próximo, content vai virar um content linha. Isso aqui vai virar reader de user HTML. Não vai mais ter esse argumento aqui. Eu preciso produzir uma mônada. Então, mesmo padrão. Eu estou errando alguma coisa ou eu estou indo... Deixa eu só checar um negócio aqui, se eu não estou fazendo... Acho que é isso mesmo. Vamos lá. Aqui é um caso que começou a ficar interessante. Porque olha só, esse pedacinho aqui do content, ele precisa acessar, ele precisa ter acesso ao environment que está chegando, tá? Para eu poder acessar esse user, como eu não estou recebendo mais como um argumento explícito, e eu estou no contexto da mônada, esse aqui vai funcionar melhor a história do notation. Por que eu vou fazer? Vou entrar dentro do contexto da mônada, tá? Vou fazer bind do que estiver chegando lá de informações do environment. Vou pegar o environment. No caso aqui, vou chamar de env. Tá? Esse env é aquela estrutura user. Essa estrutura user que está circulando aí por dentro do encanamento da mônada, dessa mônada aqui no caso, tá? E aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer return div, não sei o que, get name env, do lado de cá eu quero fazer esses caras linha, eu não preciso mais passar argumento. Próximo.
left está virando um left linha. Reader de user HTML. Retorna essa coisa aí. Próximo. O article vai virar um reader de user HTML. Retorna isso que está aí. Ele também não faz uso do estado do environment que tá circulando aqui. O write. Sim. O que é o quê? Ask é essa função aqui, ó. Cadê ela? Ah, tá ali embaixo. Ask é uma função, vamos chamar assim, auxiliar que eu criei, que pega o reader. O reader tá recebendo um environment, certo? Ele tá andando com o environment, ele recebe e passa para frente, ele recebe e passa para frente, ele deixa disponível o environment o tempo todo, tá? Só que o que o bind dessa mônada aqui faz? Ele faz esse processo de pega um environment na entrada e passa para frente e deixa disponível para a próxima função, tá? Deixa disponível para essa função f. Só que às vezes eu quero ler o environment. Eu não quero só passar. Repare, passar o environment para frente é o que a mônada faz, mas às vezes eu quero ler o environment. Por isso que eu estou passando esse environment, porque tem alguns pontos onde eu quero acessar aquela informação, tá? Esse ask, o que ele faz? Ele pega o environment e copia ele para o campo dos dados, para o lugar onde estão os dados da mônada, certo? Aqui na posição da direita é onde estão os dados que são produzidos pela função, pela mônada, no caso. Então eu copiei os dados ali para aquele lugar. Por que eu fiz isso? Tá? Porque na hora que eu tô aqui nesse contexto, principalmente aqui do notation, tá? Na hora que eu chamo essa função, repare, essa função é um reader também. Olha lá, ó. Cadê ela aqui? É um reader. Então eu posso usar lá dentro do notation, não tem problema nenhum, tá? No contexto desse reader aí. Opa, ele é um reader, mas o que ele faz? Ele pega o environment, ele pega essa coisa aqui, ó, user, e disponibiliza para mim. Aí eu dei um nome para isso. Para a estrutura que está vindo aqui, user. O tipo desse env é o user que está aqui. É a minha forma de acessar o dado que está vindo pelo parâmetro da esquerda aqui do tipo. Que normalmente eu não tenho acesso. Tá? A mônada está cuidando de esconder para mim esse user. Ele faz o trabalho de recebe o user e passa para frente. Recebe o user e passa para frente. Se eu quiser acessar o user, eu preciso botar ele aqui no campo dos dados. É o que o ask faz. Aí ele me permite fazer isso aqui, ó. Bom. Pegou? Oi? Pegou. Beleza. Vamos seguir aqui. Então, tô mexendo aqui. Write linha. Return de alguma coisa para botar na mônada. Esse cara não precisa mais receber argumento nenhum. Widget vai virar widget linha. Não tem mais user. Ele está virando reader user de alguma coisa. Aí vamos lá, mesma coisa. Esse cara aqui quer acessar o environment, tá? Para eu poder pegar o nome do usuário e o e-mail do usuário aqui no meu caso. Então eu vou fazer a mesma coisa. Environment ask. Ask é o pede o environment. Aí precisa estar dentro do notas para eu conseguir fazer essa coisa aqui, desse jeito. Do lado de cá vai virar env. Do lado de cá vai virar env. E aqui eu preciso fazer um return para poder colocar os resultados das coisas dentro da coisa toda. O que eu estou errando aqui? Esse widget. Por que eu estou errando aqui? Deixa eu compilar e ver o que ele vai falar para mim. Tem alguma coisa que está usando article linha, widget linha. Vai.
Variable not in scope. Na linha 49. Ué. Cadê? Aqui é para ser top linha, certo? Aliás, espera aí, não. Isso aqui é aqui mesmo. Ah, é porque eu sobrescrevi coisas em vez de sair copiando, né? Agora que eu percebi que eu fiz essa besteirinha, né? Return, isso aqui tem que estar assim. Agora, o que eu tô errando nos top linha ali? O que não tá encaixando ainda? Eu tô passando reader de user HTML onde deveria estar entrando string. Faz sentido. Onde deveria estar entrando HTML, né? No caso. Tá? E eu tô passando reader em vez de HTML. Como que eu resolvi esse problema aqui? Deixa eu colar aqui embaixo. Ah, eu fiz... Tá bom, já sei o que eu fiz. Tá. Então vamos lá. Ó, o problema que eu tô criando aqui pra mim é... Essa minha função body, tá? Eu preciso passar lista de HTML para ela. Só que agora eu não tenho mais funções que produzem HTML, que é o que eu tinha antes. Eu tenho um monte de reader user HTML. Eu não tenho mais os HTMLs para trabalhar, tá? Opa, tá. Como é que eu faço então? Vamos lá. Esse top linha, repare, que esse é o mesmo padrão para todas elas. Esse top linha tá aqui embaixo. Ele é um reader de user HTML. Isso quer dizer que o dado que está sendo produzido por essa estrutura é do tipo HTML. Isso quer dizer que se eu pegar e fizer, em vez de return, abrir um bloco aqui para poder fazer o bind, tá? Fazer o seguinte. Vou simplesmente chamar de top aqui, porque eu sobrescrevi, né? Eu não tenho mais o top. Eu não preciso mais carregar esses top linha. Vou deixar assim. Ah, aqui precisa de um return. Pronto. Então, o que eu estou fazendo? Tá? Olha lá. Aqui, para essa função body, eu preciso passar HTML aqui nesse campo, dentro dessa lista. Tá? Só que o que está produzindo esse HTML é esse reader. Aqui de baixo. Então, o que eu estou pedindo para ele fazer? Estou pedindo para ele o seguinte. Executa para mim o efeito do top linha, que é o reader ali que está ali embaixo. Executa o efeito dele. O efeito dele é produzir um HTML a partir do environment. Então, estou pedindo, produz um HTML e dá nome de top para esse HTML. Então, esse top aqui é do tipo HTML. Tá? E aí eu estou passando esse top para a função body, que é aquela primeira que a gente tinha escrito, que pega um HTML, que é uma string, e bota tags em torno dela, né? No caso aqui, tag de body. Beleza? Então, no meu caso aqui, eu preciso acessar esses dados, né? Então, vamos lá, ó, do. Então, tem um top nav ali, que vai vir do top nav linha. Tem um content, que tá vindo do content linha. Do lado de cá. Pronto. Então, o que eu fiz? Peguei aqueles dois readers, extraí os HTMLs deles, dei nome e passei para a função. Aqui eu não preciso fazer nada. O top nav linha, não preciso fazer nada. Ou não preciso fazer nada? Não preciso fazer nada, né? Porque em nenhum momento eu preciso de alguma informação que está sendo produzida por outro reader. Tá direto aqui. Aqui não deu problema. Mas aqui deu. Então vamos lá. Porque eu preciso do environment. Eu preciso pegar um outro reader e executar ele. Eu preciso executar esse outro aqui. Write linha.
E aí, passar todos esses dados para esses caras. Executar de fato a função que me interessava. Mesma coisa aqui. Preciso executar um dos readers. O article linha. Sim. Eu acredito que mexendo nessas funções aqui atrás, ó. Para elas conseguirem trabalhar direto com esses readers, mas no meu caso aqui eu preferi não mexer com elas. Vamos fechar aqui do. Aqui eu preciso pegar executar o widget. Widget linha. E finalmente. Esse aqui também já não tem mais problema nenhum, né? Porque ele só precisa do environment e não precisa executar nenhum outro reader, né? Para fazer alguma coisa. Beleza? Então vamos lá. Cadê o. Vamos buildar isso aqui. Agora ele vai dar um outro erro, porque do lado de cá não existe mais esse page, né? Que acabou ganhando o nome de page linha, certo? E aí outra coisa. Esse page linha não é mais uma função que recebe user name e e-mail. É um reader. E aí para eu executar o reader, eu preciso fazer run reader page linha. E aí isso daí vira uma função que recebe o environment. Tudo bem? E aí aqui é o único momento, aqui é o momento onde eu crio o environment. Ele vai ficar disponível para todos aqueles pedaços lá do programa, dentro do programa, para todas aquelas funções. E nenhuma delas mais fica manipulando diretamente a coisa. Stack exec 04 reader, não sei o que. Qual o seu nome? Vou botar um nome diferente até, tá? Para poder mostrar que tá rolando. E aí, top, como é que é o nome da parada? Page.html. Por que não tá aparecendo aqui? Porque não é top, é cat. E aí ele criou o HTML aí pra mim, ó. Body, div class, não sei o que, papapá. Usando o meu nome que eu passei aqui pra ele agora, Edil Medeiros, diferente do primeiro. Usou o meu e-mail que eu passei pra ele aqui agora, diferente do primeiro. Tudo bem? Repare que eu não fiz nenhum tipo de processamento, de tratamento para ver se isso aqui é um e-mail mesmo ou não, etc. Todas aquelas coisas que serão preciso fazer, tá? Aqui no caso para ilustrar o... Cara, é muito engraçado esses barulhinhos aí do Discord. Para ilustrar aqui como é que funciona essa ideia de eu tenho um conjunto de informações que eu produzo em algum momento do meu programa, tá? E é bem comum esse padrão, né? A gente rodar alguma coisa. Então, por exemplo, se for um programa que vai, acessa um banco de dados, pega informações e aí ele não mexe mais nessas informações, por exemplo, tá? Não fica mexendo em informações, ele simplesmente lê. E aí traz dados somente leitura. E fica usando aquilo para processar, é o padrão do reader. Outra situação, que é mais ou menos o que o React faz ali, né? Na maior parte do tempo. Pelo menos nessa, conceitualmente. Cara, ele quer acessar uma certa API, receber um JSON lá que tem dados e, basicamente, ele quer renderizar uma página a partir daqueles dados. Basicamente, é isso que ele quer fazer, tá? Exatamente o mesmo padrão do Reader aqui. Eu quero produzir, de alguma forma, dados. Esses dados vão ser somente somente leitura. E a partir deles, eu quero fazer alguma coisa, tá? Exatamente o padrão do Reader. O Reader tá aqui para abstrair esse problema, esse padrão, tá? Numa aplicação de linha de comando,
Duas coisas altamente comuns. Você vai dando os argumentos na linha de comando, você passeia essa linha de comando, uma vez passeado, aqueles dados ali não vão mudar mais e eles são parâmetros que vão ser usados para fazer toda a computação que aquele teu programa faz, executa, tá? Ou então, às vezes você chama um programa e ele vai ler num arquivo de configuração parâmetros para utilizar. Altamente comum também esse padrão, né? Vai lá, carrega um arquivo, lê, passeia, cria uma estrutura na memória que representa aquele arquivo de configuração, fecha aquilo que você não precisa mais. E aí aquilo, basicamente, é para ser uma variável global, que é para estar disponível para o programa inteiro, e é somente leitura também. Não é para você ficar mexendo naquilo ali, tá? Não é para você alterar aqueles dados ali, tranquilo? Tudo isso aí é esse padrão do Reader. O Reader está fazendo esse padrão. Oi? Pode virar bem complicado, inclusive, porque a gente vai ver um pouco mais para frente que a gente vai querer combinar mônadas. Então, no caso aqui, repare, essa mônada aqui, o Reader, ele só abstrai esse padrão de ter uma variável global no meu programa, somente leitura. Tá? E agora que eu percebi uma coisa, tá? Na hora que vocês assistirem essa gravação vai ficar bem estranho, porque eu acho que eu só tô gravando o áudio do meu microfone. O que vocês falarem comigo, eu acho que eu não tô gravando. Hã? Mas enfim. Mas enfim. É porque o Eduardo que inventou essa história de aula no Discord aqui. Normalmente eu uso o Teams, aí eu boto pra gravar lá coisa do Teams e ele sabe o que fazer. E a gente nunca resolveu como é que grava as coisas aqui no Discord. O Eduardo sabe gravar a coisa direito e eu que não sei. Enfim. Então vai ficar, eu acredito que vai ficar um pouco estranho lá. Eu pensei nisso aqui agora, depois que já falei uma hora, né? Mas enfim, o importante aqui é entender o que eu tô fazendo. Beleza? O Reader, ele abstrai esse padrão, tá? Vamos ver uma outra mônada que abstrai um outro padrão, tá? Que é o de a gente tá executando uma computação e a gente quer ficar acumulando um log, tá? Aqui eu vou fazer um exemplo com você. Essa mônada do que eu vou mostrar agora, o writer, tá? Que é essa de logging, né? Um logger. Ela é mais polêmica, tá? Tem muita gente que... E eu tendo a concordar que na maioria dos casos é melhor fazer I/O direto e fazer um login direto usando I/O, assim, na maioria das vezes, em vez de fazer isso daqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas para também não ficar simplesmente mostrando uma coisa que não seria zero interessante, eu falar assim, isso aqui nunca é usado, nunca é usado. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu escrevi e eu vou mostrar aqui para vocês, vou fazer aqui com vocês, um programinha que ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar um arquivo de texto, inclusive deixa eu abrir aqui. Isso aqui eu não vou precisar, esse aqui deixa aqui comigo, esse aqui eu não preciso, esse aqui eu quero sair daqui e ir pro writer, source, não. Eu quero pegar o seguinte, fiz um exemplo bem... Ctrl X2. Deixa eu abrir um outro aqui. Beleza. Eu quero pegar e fazer uma aplicação bem simplesinha. E é bem toy aqui o que eu vou fazer, porque eu vou, entre aspas, renderizar uma query de SQL, tá? De SQL. Só que eu não vou fazer nenhum tipo de validação, nada disso. Nunca façam o que eu vou fazer aqui mostrando para vocês. Mas o meu intuito não é mostrar como é que faz, como é que monta uma query, como é que usa esse padrão de login, tá? Usando a mônada usando o writer, tá? Mas enfim, o que eu quero fazer? Eu quero ler um arquivo de texto. Aí eu tenho dois exemplos aqui, esse de cima e o de baixo aqui do lado direito da tela, tá? Onde eu vou ter o seguinte padrão. Cada linha vai falar assim para mim, eu quero que você vá lá no banco de dados e guarde essa informação de que o Bob tem uma caneta. Vai lá no banco de dados e guarde essa informação que a Alice tem um lápis. E assim por diante, tá? Eu vou assumir que tem uma tabela chamada items lá no meu banco de dados.
e que eu consigo guardar esses pares. No meu caso aqui, eu quero guardar esse par. Bob, pen. Alice, pencil. Bob, book. E por aí vai, tá? E eu gostaria de ir processando linha por linha, e a minha linha, vamos chamar assim, uma linha correta, uma linha bem informada, ela vai ter sempre esse padrão. Uma coisa, 2 pontos, outra, um nome, a chave, né? Para eu poder ir lá no banco de dados. Mas pode ser que eu receba um arquivo que é mal formado. Por exemplo, aqui nesse arquivo aqui, eu coloquei uma linha que tem mais informação do que o meu programa sabe tratar. E eu botei uma outra linha que tem menos informação do que o meu programa sabe tratar. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria... E repare, isso é uma opção, tá? Eu realmente acredito que na maioria das aplicações, eu partiria da ideia de que, cara, vamos checar primeiro. Toda vez que eu estou mexendo com banco de dados, eu peco por excesso de segurança, mas eu acho que é bom. Eu passeio o arquivo inteiro e eu vejo se o arquivo inteiro ele é um arquivo são, vamos chamar assim. Se ele é válido, se ele não vai fazer besteira, tá? E se ele tiver uma vírgula fora do lugar, eu rejeito aquele arquivo. Eu costumo fazer isso. Mas eu já vi também sistemas que eles fazem o que eu vou fazer aqui agora, que é, para cada linha bem formada, ele faz uma ação. E para cada linha mal formada, ele reporta para mim um erro, tá? Então, o que eu quero que o meu programa faça? Que nesse arquivo aqui de baixo, ele de fato monte a query dessa primeira linha, a query dessa linha 3, a query da linha 4, e eu quero que ele crie para mim 2 erros. Um relativo a essa linha 2, dizendo, ó, essa linha aqui está mal formada, a linha 2 está mal formada, e a linha 5 também está mal formada. Eu gostaria de fazer as duas coisas, ter a query das partes certas e separar, junto disso, montar os erros das linhas erradas. Tá? Então é isso que eu vou tentar fazer aqui com vocês, com o Writer. Tá? E aí eu vou pensar que esse negócio de... o meu log é alguma coisa que acumula esses erros. E os dados que eu quero produzir são, de fato, a query, eu vou montando a query. E eu quero carregar uma informação que eu fico acumulando. Ah, encontrei um erro. Guarda lá nesse lugar que eu consigo acumular esse erro. Beleza? Todo mundo pegou a ideia do que eu vou tentar fazer, né? Então vamos por partes aqui, para a gente andar um pouco mais rápido. Lib e tal. Beleza. Acho que está visível desse tamanho aqui. Então vamos lá. Vamos por partes aqui. Pronto, vamos por partes. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é começar a mostrar exemplos de algumas bibliotecas que são altamente úteis e elas resolvem problemas aqui pra gente, tá? No caso, em vez de usar strings normais do Haskell, strings padrão, eu vou usar strings que estão nesse pacote data.txt, tá? E o que é esse data.txt? É um pacote de strings que cuida de caracteres Unicode. A representação interna dessas strings são por meio de arrays e não de listas ligadas, então eles são muito mais eficientes. Tem uma biblioteca bem extensa de funções de utilidade lá para lidar com essas strings, tá? E ela também tem um package junto dessa biblioteca aqui que cuida de fazer I/O com esse tipo de estrutura para mim, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é como é que eu importo a biblioteca. Que ela não vem vamos chamar assim, ela não vem junto do compilador, ela não vem na biblioteca básica, tá? Eu estou usando o stack aqui, eu vou lá no arquivo de configuração e passo para ele, como dependência, o nome da lib, que no caso aqui é text, tá? E aí estou usando a versão 2. Sei lá, 2 qualquer coisa. Cria uma restrição de versões aqui. Normalmente isso aqui é bom para não quebrar teu código todo se tiver alguma mudança de API, tá? Mas basicamente eu falo para ele tem uma dependência no meu projeto aqui que é essa biblioteca text. Então quando você for compilar stack, traz essa dependência aí junto. 06 writer stack build. Eu acho que eu já buildei ela antes. Mas a primeira vez que eu executei isso aqui, ele foi lá no Hacked, baixou
o text, baixou as dependências dele, compilou, tal, deixou tudo aqui já acertado para mim. Então, é assim que eu coloco no chassi, no escopo do projeto, tá? Como é que eu trago as funções da lib para dentro do meu programa? Eu preciso vir aqui e importar, tá? E aí, se vocês forem lá olhar a documentação dessa biblioteca específica, vocês vão ver que a maioria das funções tem os mesmos nomes das funções que lidam com strings da biblioteca padrão. Então, os nomes colidem, tá? Sei lá, que funções. Mas, enfim, os nomes colidem. Vai ficar funções que estão vindo do prelúdio com os mesmos nomes de funções que estão vindo de uma outra biblioteca, tá? O que vai acontecer nesse caso, se eu não fizer nada? Eu vou precisar sempre usar os nomes qualificados. Fala assim, prelúdio, ponto, o nome da função. Ou então, data.text, ponto, o nome da função que eu quero usar. Tá? Para evitar isso, a gente pode vir e falar para ele assim, olha, compilador, na hora que você for trazer essas funções aqui, cria um namespace para mim e coloca elas dentro desse namespace. E aí o namespace já é o nome do pacote, tá? Data.text. Só que eu posso pedir para ele renomear esse namespace, porque ficar escrevendo data.text ponto alguma coisa o tempo todo, fica gigante o teu código, fica meio verboso, tá? Assim, não é gostoso, né? Então você pode pedir para ele criar um alias desse namespace para você. É aí que você usa essa palavra-chave qualified. Import qualified, o que você quer importar, as, e aí o nome do alias. Então, no meu caso aqui, toda vez que eu quiser usar funções dessa biblioteca específica, elas vão começar com T, ponto, e aí o nome da função. T, que é o namespace onde elas estão, as funções, ponto, para acessar esse namespace, o nome das funções. Tá? Então fica bem distinto uma coisa da outra. Aqui, eu ainda fiz uma outra coisa, porque eu quero usar um nome, log, tá? No meio do meu programa. No meio do meu programa. Só que tem uma função que vem no Prelude que chama log, tá? Que inclusive calcula o logaritmo. E aí, se eu usar esse nome, ele vai conflitar. Ele vai falar assim, cara, esse nome esse símbolo aqui, ele já tem um significado. Você não pode renomear ele aqui no programa, tá? Então, o que eu tô fazendo? Eu quero esconder esse símbolo aí. Eu quero falar pra ele, cara, importa a coisa pra mim, mas não traz esse símbolo. Porque eu não vou usar ele. Eu não vou usar essa função log. E eu quero usar esse símbolo para outra coisa, tá? Então, se você estiver fazendo isso, você faz isso. Import o nome do package aqui que você está importando, hiding, e aí você está falando para ele, e traz tudo menos a lista de coisas que eu vou te dar aqui para frente. E eu estou falando para ele, não traz essa função log, não disponibiliza ela no meu namespace do pacote que eu estou fazendo aqui, do módulo que eu estou fazendo aqui. Tem como, você esconde. A pergunta foi se tem como renomear o log, a função log que está vindo no prelúdio, igual eu fiz ali no text, né? Tem como, vocês... deixa eu pensar aqui. Eu acho que você faz isso, tá? Você esconde ela ali no import, mas o prelúdio tá disponível para mim. Eu posso fazer alguma coisa assim, falar assim, logarithm vai ser igual a prelude.log. Eu acredito que isso aqui é válido. Ele está reclamando. Variable not in scope log. Então faz assim, ó. Importa escondendo o log. Importa o prelúdio. Import qualified. Prelude. Log. SP, é assim a sintaxe, prelude SP log, aí eu vou ter um p.log, e aí eu renomeio ele aqui dentro, beleza? É meio que isso que você faz. Se você for fazer isso várias vezes, vale a pena você vir fazendo isso aqui num módulo separado, e aí você importa esse seu módulo que faz todas essas renomeações para vocês. Para você, tá? Inclusive, essa técnica aqui é o que o pessoal usa para fazer outros prelúdios, tá? Porque o prelúdio é sempre importado por padrão. Então, o que você fala para o compilador? Olha, você fala para ele, não importa o prelúdio, não traz o prelúdio, tá? Tem, inclusive,
uma flag no compilador que você seta lá, ele não importa o prelúdio por padrão. E aí você importa ele qualified e você só dá nomes para renomear as coisas que você quer que renomeie. Ou então você renomeia o namespace onde está o prelúdio, você cria um outro lugar e coloca ele em outro lugar. Você pode esconder funções que você quer que as pessoas não usem. Por exemplo, funções que não são safe, né? Não são type safe, funções que geram exceções, você pode querer esconder elas, tá? Tem 2 prelúdios, inclusive, que são bem interessantes de olhar. Um chama Protolude. Eu não me lembro quem é o autor. Acho que é o Stephen Deal, que é um cara que fez várias bibliotecas interessantes aí, tá? E o outro chama Rio, R-I-O, que é do Michael Neumann, da FP Complete. E esse Rio, o nome vem de Reader.io, porque a ideia dele é que a estrutura básica para estruturar o executável do programa é o Reader com I.O. Tá? Que é o Reader que eu acabei de mostrar para vocês. Que é naquela ideia básica, que ele olha e fala assim, cara, a maioria dos programas que a gente faz aqui, assim, nos casos industriais, trabalha numa empresa de consultoria de Haskell, tá? Então, assim, ele já viu, deve ter visto dezenas e dezenas de projetos e basicamente todos devem seguir um padrão muito parecido, que é ler um arquivo de configurações, ler alguma coisa da linha de comando, ler alguma coisa de um banco de dados, ler alguma coisa, mas coisas que vão ser arquivo de configuração, informações de configuração, e elas vão ser read-only, né? Somente leitura, tá? Aí você usa o reader para resolver isso, para isso. Todo o resto você faz usando o I.O. E aí ele cria um monte de funções, inclusive, para fazer login direto com I.O., para fazer coisas com I.O. Ele cria um monte de funções lá na biblioteca básica dele, que é para deixar essa coisa organizada e abstrair vários padrões, tá? É bem interessante também essa solução dele, mas pode fazer isso aqui, tá? Importa qualifieds e esconde ou renomeia. Beleza? Beleza. Aí entra uma questão que é outra coisa que, vamos chamar assim, meio que advanced, mas meio que standard hoje em dia, meio padrão, tá? Que é o seguinte. Se você chegar aqui em Haskell e escrever aspas alguma coisa, isso aqui é string, tá? Isso aqui é uma string. Deixa eu abrir o... Opa, acabei de fazer besteira. Deixa eu abrir o... Peraí, esse aqui eu não preciso mais. Melequinha. Peraí que eu tô perdido no meu terminal aqui. Deixa esse aqui. E esse aqui eu quero... P... Não. XB. Quero meu terminal. Deixa eu abrir uma coisa aqui para mostrar o problema para vocês. Deixa eu abrir um REPL aqui. Porque olha só um negócio aqui. Se eu criar uma string com aspas duplas, tá? Essa coisa tem o tipo string, que é lista de char. É a lista ligada do Haskell, beleza? Que é o que eu não quero usar. Para eu usar esse pacote text aí, vou importar aqui no coisa, import data.txt, tá? Para importar essa coisa, o tipo básico dele chama text, tá? Então, se eu perguntar como é que eu crio um text, se eu não me engano é pack. É pack? É T, né? Ponto. Opa, não. Se não me engano, é essa função aqui, que pega uma string normal e transforma num text. Reparem, tá? Eu tenho uma coisa que pega uma string normal e transforma na estrutura que eu quero, tá? Eu tenho uma coisa que pega uma string normal e transforma no que eu quero. Então, se eu chamar lá pack s, o tipo disso aqui, t.pack, o tipo disso aqui é o text, que é o que eu vou ficar lhe dando a estrutura básica aqui dentro do meu programa. Só que eu gostaria de não precisar ficar fazendo isso o tempo todo, tá? Eu gostaria de simplesmente escrever aspas duplas, alguma coisa, e ele entender, o compilador entender que isso aqui para mim em vez de ser uma string normal, é essa string text. Eu gostaria que ele fosse esperto o suficiente para isso, tá? Para conseguir fazer isso,
você precisa habilitar uma extensão da linguagem que chama Overloaded Strings. Que é por isso que eu comecei o meu arquivo com um pragma. Tá? Pragma são instruções para o compilador. Em Haskell a gente usa esse braces-hash, alguma coisa aqui dentro, e aí a mesma coisa para fechar, né? Tá? Que é a coisa para você dar diretivas para o compilador, usa esses símbolos. Language é um pragma para carregar as extensões da linguagem, isso aqui é uma palavra-chave. E aí aqui eu coloco qual extensão que eu quero carregar. No meu caso aqui, essa que chama Overloaded Strings. Tá? E aí esse Overloaded Strings, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, em vez de traduzir aspas, alguma coisa, aspas, para string normal, ele vai usar uma type class que chama isString. Não me lembro aqui o nome. ToString. Aí preciso abrir a documentação. Vocês estão vendo só o meu Emacs, né? Deixa eu abrir aqui. Google data.text. Ele vai isList. Não. isString. Não sei porque que ele não tá. Eu não sei porque que ele não tá coisando, mas cadê o share? Trocar tela. Data.text. Agora vocês devem estar vendo o meu Firefox. Ele vai definir uma type class para mim, que é essa isString, tá? E aí, em vez de montar uma string normal, essa type class aqui, ela define um método que é fromString, que recebe uma string normal e cria a coisa que você está lidando. No meu caso aqui é text, tá? Só que ele faz isso automaticamente para mim, tá? Ele monta já esse código lá por baixo dos panos. Na hora que ele estiver parseando e montando o código pro aspas, alguma coisa, aspas. Tranquilo? Vem dessa type class aqui, tá? E aí tem outras bibliotecas de coisas que se comportam como se fossem strings que implementam também essa type class. Então esse overloaded strings aqui funciona para essas outras type classes também, tá? Para essas outras bibliotecas também. Uma delas útil pra caramba, uma das assim, tão utilizada quanto o text é o byte string, tá? O text a gente usa muito quando vai lidar com texto mesmo, que os seres humanos interagem com ela, porque o text lida com Unicode, que é uma complicação. E o byte string a gente usa muito quando vai criar streams de dados, quando são as máquinas que vão interagir entre elas, tá? Strings binários. Porque ela cria strings de bytes. E aí dados binários ficam bem representados ali com esse byte string. Beleza? E aí a ideia é que você facilita um pouco lidar com essas strings. Cadê Emacs? Beleza? Então vamos indo lá. Então o que o writer tem que fazer? Vamos definir ele aqui, tá? O writer vai ser uma estrutura bem simples, uma tupla que tem um log, um lugar onde eu quero acumular, no meu caso, os erros, e um lugar onde tem os dados. Agora eu estou com uma coisa que está lidando com dados e com esses erros que eu quero acumular. E aí perceba a semântica do que eu estou falando, tá? Eu quero acumular, não quero só guardar um erro. Porque a ideia é que na hora que acontecer um erro daqueles ali, eu quero ir no log e adicionar alguma coisa. Eu não quero jogar fora o que estava antes. Tá? Eu quero adicionar alguma coisa. Quero fazer um append nele. E isso vai ser importante. O functor. O functor é bem simples. É pegar uma função f, tá? De Azinho para Bzinho, e aplicar onde estão os dados. Para os dados virarem Bzinho. Sem alterar o log. Tinha o log do lado de cá. O log era um dado que estava aqui dentro da tupla. Eu mantive o mesmo log. O aplicativo. Tá? O aplicativo é para executar o efeito. O aplicativo vai executar o efeito de fazer login, né?
E aí, repare, essa ideia de log, agora eu tenho dois efeitos. Eu tenho o log que está vindo do lado esquerdo do apply, que eu estou chamando aqui de log 1, e eu tenho um log 2, que eventualmente foi produzido no contexto do lado direito do aplicativo, onde estão os dados. E aí lembra, o aplicativo eu quero fazer f de azinho. Eu simplesmente vou lá, pego a função f que está dentro do contexto, pego o dado que está dentro do contexto e produzo um dado novo e eu quero botar naquele contexto. Só que aqui a grande coisa é, eu quero manter os dois efeitos. Eu tinha log antes, eu tenho um segundo log aqui, tá? Eu não quero escolher entre eles, eu não quero fazer o log 1 e joga fora o 2, porque senão eu estou jogando fora informação relevante que não é para jogar fora. Se eu escolher o log 2, eu estou jogando fora a informação relevante do log 1, que podia ter alguma coisa de erro lá que eu estou jogando fora, tá? O que eu quero é combinar os dois logs. Eu quero juntar os dois logs. E a coisa que faz isso, juntar dois logs, juntar duas coisas pra gente, é o monoid, tá? E aí o writer é uma mônada que é o tipo da coisa assim. Essa mônada só faz sentido no contexto do monoid, tá? Se o log, se a coisa que você está tentando juntar tiver uma capacidade de você juntar elas, as duas coisas, tá? Se eu não colocar essa restrição aqui, monoid log, eu fico sem saber o que fazer com o log 1 e log 2. Porque eu não tenho nenhuma informação sobre eles. Eu simplesmente sei que é um log que está chegando lá, tem um tipo. Mas eu não sei nada sobre esse tipo. Se eu não sei nada sobre o tipo, não tem nenhuma função que eu possa usar com ele, tá? Na hora que eu restringo o meu log para ser um monoid, o monoid tem uma operação, que é o append, que junta dois em um do mesmo tipo, tá? Então eu tenho log 1 do tipo log 2 do tipo log. Se o log é um monoid, eu consigo fazer um append, tá? E ele tem uma noção, a ideia lá que eu use algum tipo aqui, tá? E aí é bem arbitrário, eu vou definir um tipo específico aqui para minha aplicação. Mas a ideia é que esse tipo, que vai servir como log para mim, seja capaz de fazer essa operação de appending aqui, de ficar acumulando o resultado. Beleza? E aí entra uma outra questão, que é, na hora do pure, tá? Eu preciso pegar um dado e colocar dentro do contexto do aplicativo, no caso. Só que eu quero um contexto puro. E o que é o meu contexto puro nesse caso aqui? Né? É um contexto que não tem nenhuma informação lá no log. Não acumulei nada ainda naquele log. Tá? O monoid vai me dar essa solução, que é, bota o mempty lá naquele lugar. Porque o mempty é alguma coisa que, quando você concatenar com a próxima coisa, ele não faz efeito nenhum. Ele não altera a próxima coisa. Vamos chamar assim, literalmente, a coisa que não faz nada. O log que não faz nada, que não loga nada, que não logou nada, né? Que não guardou nenhuma informação ainda, tá? Então, esse aqui é uma mônada que só faz sentido no contexto do monoid. Para quê? Para eu poder ter a operação de concatenar, 2, e uma operação uma noção de log que não aconteceu nada ainda, tá? Feito o aplicativo, a mônada é mais ou menos no mesmo sentido, tá? Repare que tem que ser monoid também. Por quê? Porque eu preciso concatenar dois efeitos, eu preciso executar dois efeitos também. Tá? O que a mônada vai fazer? Vai pegar um dado do tipo azinho, que está dentro do dado que está chegando no bind. Tá? No contexto do write tem um dado do tipo azinho. Tem um dado do tipo azinho. Peraí, deixa eu desligar o telefone. Tem um dado do tipo azinho. Eu quero aplicar a função f que eu estou recebendo aqui nesse dado do tipo azinho. Só que repara, para eu poder extrair o dado do tipo azinho, eu tenho que carregar esse log que veio junto dele. Na hora que eu faço f de azinho, eu potencialmente posso produzir outro log, porque a função f também executa efeitos. Então, executei o segundo efeito aqui do log e acumulei os dois no resultado final. Tá? Repare, a mônada aqui vai fazer esse efeito de acumular o log para mim automaticamente. Eu não preciso ficar fazendo na mão. Eu simplesmente vou falando, bota aí alguma coisa no log. E ela vai cuidar de juntar os dois logs. Se for produzido um, produzido outro. O que a mônada não está fazendo? Tá? Ela não está me dando nenhum mecanismo de produzir o log. De escrever no log. Ela simplesmente junta dois. Ó.
Junta 2. Mas como é que eu falo? É isso aqui que eu quero escrever nesse ponto da computação. Então, eu preciso de uma função para fazer isso. Pelo menos uma função para fazer isso, tá? Historicamente, ela é chamada de tell. Tipo, contar, né? Tell, tipo, conta aí alguma coisa. Sei lá quem escolheu esses nomes, tá? O que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar um log. Repare, ó, uma função que pega um log que você lá no teu programa escreve. Eu quero escrever tal coisa. Nesse ponto do programa eu quero logar isso, essa informação aqui. E ele coloca no contexto da mônada. Tá? Coloca no contexto da mônada. Repare que colocar um log, eu não produzo nenhum dado. Não faz sentido produzir nenhum dado, inclusive. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que usa isso. E essa função é bem simples. Recebe o log, monta um writer, bota esse log que você está recebendo na posição de onde tem que estar a informação e bota dado nenhum lá na coisa. Não tem dado nenhum para botar do lado de cá. Tá? Tem outras funções que eu coloquei aqui, apesar de eu não estar usando no meu programa, mas historicamente elas são definidas, tá? Que chama listen e o sensor. O listen, ele te permite ler o log. Ele te permite ler o log. Repare, ele pega um writer, onde tem um log e um azinho, e produz um novo writer que tem o log, que tinha antes, mas no lugar dos dados, tem os dados mais o log. E aí eu passo a conseguir processar o log que está ali naquele instante. Isso pode ser altamente útil, porque às vezes você quer apagar alguma coisa do log, você quer, sei lá, mexer, você quer trocar o nome de alguma coisa, sei lá o que você quer fazer, tá? E tem essa função sensor também, normalmente está definida, tá? Que pega uma função de log para log, pega um writer e transforma o log que está dentro desse writer. Tá? E aí, basicamente, pega um certo writer, que tem um log lá dentro, produz um novo que tem f de log na posição do log, que também é uma forma de você processar o log, tá? Lá no meio da tua computação. Tudo bem? Aqui no meu caso, eu não vou usar essas duas funções aqui, porque a minha aplicação é bem simples, mas pode ser que seja altamente útil esse tipo de coisa. Beleza. Feito isso, vamos para frente aqui. Vamos lá. Porque o programa é bem pequenininho, tá? Eu criei uma primeira função aqui. Deixa eu dar uns espaços aqui para limpar aqui. Aqui, pronto. Primeira coisa que eu fiz aqui. Em vez de ficar chamando de text o tempo todo, a string, tá? Eu vou renomear para SQL. E aí eu estou representando uma query SQL por uma string. Isso normalmente não é uma boa ideia de fazer. Em algum momento vai precisar realmente virar uma string e aí você passa lá para o banco de dados. Ou você nunca cria uma string e usa uma API do seu banco de dados, que eventualmente pode ser que ele tenha uma API lá de programação e você usa direto uma API com ele. Isso é bem mais seguro normalmente. Não ficar mexendo com strings, tá? Mas eu vou usar a string aqui, porque a minha ideia é mostrar como é que usa o writer, né? Como é que faz o log. E eu vou criar uma estrutura para representar um erro, tá? E aí eu fiz o seguinte, eu dei um nome aqui, wrong format. Eu só tenho um erro possível, né, no meu programa, que eu recebi uma linha e ela está no formato errado. Mas isso aqui podia ter vários erros diferentes, e é só você ir lá e fazendo mais construtores diferentes. Eu vou botar um int, que é para eu botar o número da linha, onde está o erro, em qual linha está o erro, e eu vou carregar a linha. Vou falar assim, só, a linha 3 está errada. E aí eu mostro para ele qual é a linha 3, cadê o texto da linha 3. Mas eu poderia ter escolhido processar e falar assim, o erro aconteceu nessa coluna, por exemplo. Você sabe fazer parser já nessa altura do campeonato. Então você poderia olhar e falar assim, nossa, aconteceu quando eu estava tentando passear esse caractere aqui, ó, na coluna, sei lá, 15. E aí mostrar para ele onde está o erro, qual a coluna, qual o texto que está errado, qual o pedacinho de texto que você acha que você tá, qual o caractere que você acha que tá errado, ou qual o pedacinho de... qual o token que você acha que está errado. Você podia botar mais informação aqui. Eu vou fazer uma coisa simples. Vou começar fazendo uma primeira função que vai montar a query para mim.
No meu caso, só tem uma query de inserir, né? Então, só vou precisar de uma função. Eu recebo dois strings. Aqui eu devia ter chamado de SQL, né? Vou deixar assim por enquanto, depois eu mexo. Não vou, já vou mexer agora. Eu vou receber duas strings e montar montar uma query. Vou pegar duas strings e vou montar uma query. E aí a minha query, nesse caso, que sempre vai ser insert into items, values, o primeiro elemento aqui, vírgula, o segundo elemento, o segundo que está vindo pela segunda string, fecha, vírgula, estou botando inclusive o caractere de nova linha aqui, porque eu só vou printar, mas se eu fosse realmente mandar para um banco de dados, eu não botaria esse new line aqui. E aí lembrando, tá? A gente nunca faça queries concatenando strings assim do jeito que eu estou fazendo, porque isso aqui é altamente vulnerável ao ataque de query injection, né? Que você pegar uma string e melar teu banco de dados, tá? Sempre tem que validar os dados antes de montar as queries, tá? Inclusive tem boas bibliotecas em Haskell, em praticamente todas as linguagens, tem boas bibliotecas para não só validar dados antes de montar as queries, como montar as queries, inclusive com type safety e várias garantias, tá? Nunca faça essa coisa assim, tudo bem? Beleza, isso aqui vai montar cada uma das queries para mim. Eu vou criar uma função aqui para parsear cada uma das linhas, tá? E aí perceba o que ela precisa receber. Ela precisa receber o texto da linha string, da linha. Aqui eu já vou deixar, em vez de vir só o texto, eu vou trazer informação também de qual é a linha. Eu vou assumir que vem essa informação da linha junto aqui, numa tupla, tá? Depois eu preciso colocar essa informação uma coisa junto, mas vou mostrar para vocês que é bem simples, tá? E aí eu produzo o quê? Produzo um writer. O que esse writer vai fazer? Tá? Em tese, ele produz um SQL. Mas ele também produz uma lista de erros. E aí minha ideia é ficar carregando essa lista de erros junto comigo. Beleza. Como é que ficou minha solução aqui? Tá entrando o int, que é o número da linha. Tá entrando no s, que é a string. Eu peguei esse s. Passei numa função que chama spliton, que vai pegar uma string e vai quebrar em duas na primeira ocorrência desse caractere aqui. Aliás, perdão, que vai quebrar em várias listas em todo lugar que tiver a ocorrência desse dois pontos. Deixa eu mostrar aqui ela acontecendo. t.spliton. Se eu passar uma lista... eu preciso passar a lista... Aqui eu não estou com a parada, então vou ter que fazer isso aqui. Se eu passar para a lista 1, 2, 3 aqui, split on... Ai, diabo. Quando não tem a parada habilitada. Pack, não sei o que. Isso aqui que eu preciso passar para ele. Como não encontrou a parada, ele falou, simplesmente passou a string para frente. Se ele encontrar 2 pontos, ele quebra naquele lugar do 2 pontos. Se ele encontrar mais de 2 pontos, ele vai quebrando em todo lugar onde ele encontra aquele padrão que eu estou passando ali para ele. Tá? E como meu separador aqui, no caso, 2 pontos, estou falando para ele, quebra a linha em várias strings em todo lugar que você encontrar 2 pontos. Tá? Aí eu testo. Se o resultado disso tiver for uma lista, repare que ele está construindo listas, né? O resultado aqui embaixo. Se isso aqui for uma lista que tem exatamente 2 coisas lá dentro, quer dizer que é uma linha bem formada no meu padrão aqui. Que tem exatamente 2 campos, tá? O que eu faço então? Eu quero construir a query, dou os 2 campos para ele. O resultado disso aqui é SQL, é do tipo SQL, é uma das queries. E eu quero retornar pior porque eu preciso criar um writer. O writer é mônada, certo? Então eu faço pior, boto no contexto da mônada.
Repare que na hora que eu faço pior alguma coisa, eu não alterei o... Aliás, não é que eu não alterei. Eu criei um log vazio. Eu coloquei o dado que eu quero lá, mais um log vazio. Foi isso que o pior tá fazendo. Se não for esse caso aqui, o que eu quero fazer? Opa, eu quero reportar que aconteceu um erro, usando lá a função tel. E aí, lembre, a função tel pega um log e cria o writer para mim. O que ela faz? Bota o log lá no contexto no contexto do writer. Então, eu tô falando para ele, vou logar alguma coisa, vou guardar uma informação de log. O meu log é lista de erro, né? Cadê o tipo? Tá aqui em cima. Aqui, cadê? Tô perdido. Aqui, ó. O meu log é lista de error message. Então, passei para ele uma lista que só tem um elemento, que eu encontrei um erro só. Wrong format. E passei para ele o número da linha, onde está o erro. E passei o texto da linha. Aí repare que isso aqui não é suficiente ainda. Por quê? Porque o tipo desse aqui de cima não é igual ao tipo desse de baixo. O tipo desse daqui de cima é writer de alguma coisa SQL, que é o resultado disso aqui. Só o tel está produzindo para mim o tipo writer de lista de error message de unit, tá? Se eu não falar mais nada aqui, deixa eu comentar esse pedacinho. Se eu não falar mais nada aqui, ele vai reclamar para mim falando o seguinte: opa, isso aqui não tem o mesmo tipo. Deixa eu sair aqui, dar um stack build. Ele vai falar para mim: cara, você tá usando de um lado aí, tá produzindo writer de error message, lista de error message e SQL. No outro caminho do teu programa, tá criando writer de lista de error message de unit. Beleza? Então, o que eu faço? Cara, eu posso pegar isso aí, passar, e aí, repare, passar com o bind, tá? Combinar com uma outra coisa, que faz o quê? No meu caso aqui, produz um dado vazio lá. Tudo bem? Produz um dado vazio. Repare que na hora que eu faço esse bind aqui, tá? Eu tô passando uma coisa que tem um log para ele e eu tô combinando com uma coisa que tem um log vazio. Pior cria uma coisa com log vazio. Só que o bind vai pegar o log do lado esquerdo, que eu acabei de colocar uma coisa nova, e vai combinar com o log do lado direito, que é um log vazio. E aí vai... O resultado dessa combinação toda é uma coisa que tem o log que eu acabei de colocar lá e tem um dado do tipo SQL. No caso aqui, uma query que não faz nada, né? Uma query vazia, assim. Um não query, vamos chamar assim, tá? Todo mundo pegou até aqui? Porque aqui é a parte mais sofisticada da coisa. Agora é só juntar isso num programa, que é esse gen SQL, tá? Então vamos lá. Deixa eu descomentar esse, comentar esse. Dá uma olhada nesse aqui de cima. E aí vamos dar uma olhada. O GenSQL precisa pegar o texto que está no arquivo de texto, que eu chamei aqui de text. E aí vamos lendo da direita para a esquerda, para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Ó. Eu peguei o text, passei nessa função lines. O que essa função faz? Ela separa uma string grandona em várias strings, quebrando onde tem a quebra de linha. Deixa eu executar aqui para vocês verem. Import qualified não sei o que. T.lines. Vou passar para ele uma string que é, sei lá, 123 barra n, tem uma quebra de linha aqui. ASD barra n, tem uma quebra de linha aqui. XYZ. Então eu tô passando para ele e ele fala para mim. Ele separa a string em várias strings, no caso aqui lista de strings, quebrando onde estão as quebras de linha. Tudo bem? No meu caso aqui, barra n, esse caractere.
Esse é o resultado do lines. Aí o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso aqui, passando isso para uma função zip com uma outra lista de 1, 2, 3, 4, de 1 até infinito, aí, o tanto que for, tá? O que o zip faz? Que é uma função que a gente não viu ainda, né? Ela pega duas listas, uma lista de Azinho e uma lista de Bzinho, e produz uma nova lista de tupla de Azinho com Bzinho. O que ela faz? Ela combina o primeiro elemento da primeira lista com o primeiro elemento da segunda lista. Depois, o segundo elemento da primeira lista com o segundo elemento da segunda lista. E assim por diante, tá? Então, se eu passar para ela, por exemplo, e repare que funciona com listas infinitas, tá? Vou passar aquele exato mesmo padrão, ó. Zip 1, não sei o que, bababá. Aliás, deixa eu guardar isso aqui. Vou chamar isso aqui de X. Vou passar exatamente aquilo ali, ó. Zip 1 qualquer coisa com X, que é uma lista que tem 3 elementos, tá? Opa, o que ele fez? Ele pegou uma lista, vai virar o tamanho da menor lista, a lista de 3 elementos, e aí combinou. Ele falou, esse aqui é o associei com o número 1, isso aqui eu associei com o número 2, isso aqui eu associei com o número 3. O que ele está fazendo aqui na prática para mim? Ele está numerando as linhas. Tá? Então, isso aqui vai ser a primeira linha. Isso aqui vai ser a segunda linha, o que está na segunda linha. Isso aqui é o que está na terceira linha. Padrão bem comum para numerar linhas aqui. Aí eu pego o resultado disso aqui, passo na minha... Eu quero passar para a minha função parseLine. Só que repare que a minha função parseLine aqui em cima, ela não funciona com lista de coisas, ela funciona com coisas. Tudo bem? Ela funciona com coisas. E aí você podia pensar assim, professor, tá bom. Por que você não fez fmap e você fez traverse? Tá? Porque o fmap, lembra, ele vai pegar... Vamos até executar aqui, ó. Vou montar uma... e aqui é onde valia a pena ter os file 1. Deixa eu ver se eu deixei eles aqui como exemplo. Deixei. O que é o file 1? É um exemplo de... É o arquivo que está com a string bem definida. Então vamos no file 2 aqui. Que é aquele arquivo que tem erros. É aquele arquivo que tem erros, tá? Vou pegar isso aqui. File 2. Então quero fazer... Vou chamar de X. Quero fazer zip 1, 2 pontos qualquer coisa, com o resultado de fazer t.lines no file 2. Aí o X pegou cada linha, separou e numerou as linhas, tá? Eu tenho a minha função parseLine. O que acontece se eu fizer parseLine fmap disso aí, tá? E por que eu não quero fazer fmap? Porque, olha só, parseLine entende cada um desses elementos. Se eu fizer fmap, ele vai pegar o primeiro elemento e vai fazer o parseLine dele. Ele vai pegar o segundo elemento e vai fazer o parseLine dele. Que, num primeiro momento, a gente pode pensar, pô, isso aqui parece correto, né? Por que não foi? Porque não está em escopo. Porque eu não exportei ela aqui, né? Espertão. Deixa eu exportar aqui, carregar. Opa. E agora se apareceu? Apareceu. Então, vamos de novo. X. Se eu fizer, então, fmap. Não. ParseLine fmap de X. E agora o que você está reclamando? No instance for writer, não sei o que. Tá, tudo bem. Vamos só tipar você, tá? Vamos só tipar você. O que ele vai fazer? Ele vai criar para mim, ó, uma lista de writer com erros e SQL lá dentro, tá? Só que qual é o problema? Por que isso aqui tá errado, tá? Porque eu não quero passar no primeiro elemento, parsear ele. E aí depois ir no segundo elemento e parsear ele. Na hora que eu parsear o segundo elemento, eu quero consumir ou eu quero acumular o log que foi produzido no primeiro elemento. E o fmap não tem essa noção de coisas que precisam acontecer e acumular um resultado. Ele simplesmente atravessa a estrutura
E cada vez que ele aplica a função, é uma aplicação nova, independente da coisa. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero atravessar a minha estrutura e eu quero ficar produzindo os efeitos, tá? À medida que eu vou processando os dados que estão na estrutura, tá? A função que faz isso é a função traverse. Que a gente vai ver com mais detalhe um pouco para frente do traversable. Sai, velho. Por que você tá aqui? O que o traverse faz? Ele pega uma função de Azinho para Bzinho dentro da estrutura. Repare que a estrutura aqui é applicative e o nosso writer é applicative. Ele recebe um T de A, o T é traversable. No nosso caso aqui vai ser lista. Lista é traversable. A gente vai falar mais sobre o que é traversable um pouco mais para frente. E ele produz um applicative, no meu caso aqui, writer, de lista de Bzinho. E ele faz exatamente isso. Ele pega o primeiro elemento da lista, faz o efeito do writer. Aí ele pega o segundo elemento da lista, faz o efeito do writer, só que usando o efeito, acumulando o efeito do primeiro. Por isso que tem que ser aplicativo, para poder acumular os efeitos. Aí ele pega o terceiro elemento da lista, produz um novo efeito e acumula com os efeitos que foram produzidos antes. Tudo bem? Aí essa coisa aqui produz, tá? Applicative, tá? Applicative de lista de B. O que eu quero fazer? Eu quero juntar, no meu caso aqui, B é SQL. Eu quero ir lá dentro e juntar lista de SQL num SQL só. Pum, fletar tudo, concatenar tudo numa coisa só. Como é lista, eu vou fazer concat. E aí repare que é t.concat. Aliás, perdão, não é lista. Aqui no meu caso é string, né? Tá? Então eu tenho strings. Então eu vou lá e concateno essas strings todas. Todo mundo pegou mais ou menos o que tem que acontecer? E aí, olha só, vamos executar aqui. Peraí, não preciso de nada disso. Eu posso fazer gen SQL e passar para ele aquele file 2 ali. Mas aí eu não tenho show, né, para mostrar para vocês. Então vamos fazer o executável aqui e rodar. O executável fica visível. Como é que eu montei o executável? Fiz um programinha que faz o seguinte. Vai na linha de comando, pega os argumentos que eu passo para ele, eu vou fazer uma coisa simplesmente que eu chamo o meu programa e passo o nome do arquivo que eu quero que ele carregue. Eu não estou fazendo nenhum tipo de validação aqui, mas é imprescindível que se faça quando for fazer isso. Inclusive é bom usar uma biblioteca que já te ajude a fazer isso. Aí eu extraio o primeiro argumento, tá? Extraio o primeiro argumento, peço para ele carregar o arquivo. E aí repare que eu estou usando o read file, que está vindo desse namespace TIO. O que é esse TIO? É a parte de I/O do data.txt. Que ele vai ler para mim um arquivo, em vez de produzir um string, ele já produz o text lá dentro para mim, sem precisar passar por uma string, tá? Bem mais eficiente. Aí eu passo o conteúdo desse arquivo, que é o file, lá dentro tem um text, para o meu gen.sql. Executo o writer. O writer que está lá dentro. Executar o writer, repare que eu não preciso passar nenhum dado, tá? Porque o writer já é tupla de qualquer coisa, já é os dados lá dentro. Ele vai produzir a tupla. De um lado tem os erros, do outro lado tem a query que eu montei. Aí eu vou printar cada um deles. Printa a query, printa os erros. Então vamos lá. Stack, build. Inclusive isso aqui é bom pra vocês verem, pra ver como é que passa argumentos na linha de comando, tá? Quando você tá rodando direto com o stack. Quando você tá rodando por dentro do stack. Então stack, exec. Você vai passar para ele o nome da coisa que você quer executar. E aí, para passar argumentos para o seu programa e não para o stack, você bota traço. E aí tudo que vier para cá é argumentos que vão para o seu programa e não para o stack, para a linha de comando do stack, tá? Então, estou passando o nome do arquivo que eu quero carregar. Ele, teoricamente, foi lá, leu o arquivo, identificou as linhas corretas, montou as queries para mim, mostrou para mim onde é que estão os erros. Tá? Se eu passar para ele um arquivo que está todo certinho, está tudo bem definidinho.
Ele foi lá, executou, montou a query com as coisas corretas, não tem erro nenhum. Beleza? Ah, todo mundo pegou a ideia do Writer Monad, então? Que serve para fazer esse tipo de login aqui. E eu fui usando lista. Lista não é a melhor. Você viu que eu usei lista de alguma coisa, né? Para acumular. Cadê? Aqui, ó. Lista de mensagem de erro, tá? Lista não é a melhor coisa para usar aqui, tá? Como meu programa é bem pequenininho, não tem nenhum muito problema de ineficiência aqui nesse caso. Mas por que aqui é um problema? Por que a lista normal é um problema, tá? Lembra que na hora que a gente está acumulando esses erros lá no writer, cadê? Eu estou usando o append do monoid. O append do monoid da lista é o append que a gente viu na aula, tá? Que precisa percorrer toda a lista da esquerda para conseguir fazer o append depois do pedaço da direita. Ele precisa percorrer a lista inteira, tá? Então, à medida que esse log vai crescendo e eu vou acumulando mais coisa, a estrutura do jeito que eu fiz aqui, ela vai ficando cada vez mais lenta, porque cada vez eu tenho que percorrer mais coisa, mais coisa, mais coisa, para poder fazer o append do log, tá? Para fazer isso aqui melhor, sem esse problema aí de eficiência, você precisa pegar uma lista que você consiga escrever direto no fim dela, tá? Tem uma lista em Haskell aí no pacote containers que te dá a escrita dos dois lados da lista. Te dá acesso tanto na cabeça da lista, um acesso rápido na cabeça da lista, quanto no final da lista. Tá? Então usa uma estrutura que tenha um append veloz, porque senão vai dar ruim. Basicamente, isso que precisa ficar atento aqui. Tudo bem? Então tem esses detalhes, mas a ideia aqui básica era mostrar como é que o writer funciona. Ele funciona, em essência, acumulando. Ele carrega um acumulador e você consegue ficar acumulando alguma coisa. Tá? A aplicação prática é fazer log do jeito que eu fiz aqui. Mas repare, a ideia é que você tem um acumulador, tá? Que é o... Você leva os seus dados mais um acumulador. Esse acumulador podia ser outros dados, que inclusive você está processando coisas, vai produzindo dados intermediários, que é os Bzinhos ali, e você está carregando junto disso um acumulador. Você podia usar isso para qualquer coisa, tá? Sei lá para quê, mas sei lá. Pense como se fosse um acumulador e não só log, tá? Mas log é um exemplo clássico de coisa que a gente acumula. Todo mundo bem? Tem pergunta, gente? Tá todo mundo bem, então. Deixa eu parar a gravação aqui e dar um último aviso.